negociações aí do Atlético em relação a questões pendentes, tanto do Nacho quanto do Arana, o Nacho no River e o Arana no Sevilha, vão impedir que o Atlético sofra sanções da FIFA, ou seja, aquele transfer ban que impede algumas vezes, inclusive, de se inscrever jogadores. O Atlético, então, resolvidas essas pendências e negociações de acertos de dívidas com os dois clubes, poderá inscrever jogadores normalmente a partir do dia 10, não é isso, Petinho? Exatamente, o Atlético tinha uma questão do Sevilha com o Arana e outra do Nacho com o River Plate. O Nacho voltou para lá, acertou tudo, o Atlético vai fazer a inscrição normalmente dos seus atletas a partir do dia 10, 11 de janeiro. Então, a partir daí está tudo resolvido. É muito triste quando a gente fala sobre a questão do transfer ban, porque ele denota a falta de capacidade que a gente havia falado agora há pouco, de pagamento dos atletas. O Atlético fez um grande aporte de contratações no ano de 2020, com a vinda do Sampaoli, foram 20 contratações, para montar a estrutura desse time. Qual que era o objetivo? O objetivo era ter um time forte para inaugurar uma arena que estava sendo licenciada naquele momento. Então era um plano ousado, arriscado, porque o Atlético vivia uma dificuldade, como todos os clubes do Brasil, de pagar suas contas básicas de água, luz, telefone e de pagar os seus funcionários. Um clube como o Atlético tem muitos funcionários. E aí teve um aporte, contratou para o Sampaoli, montou uma estrutura que quase ganhou, depois ganhou em 2021. Mas esses pagamentos, o torcedor às vezes acha que foram feitos. O Atlético comprou, adquiriu os direitos econômicos dos atletas de maneira parcelada. Em alguns desses casos, o Atlético não conseguiu cumprir. Isso é importante dizer. Não porque não quis, mas não cumpriu. O importante é pagar. E o Atlético ajustou isso, o Nacho voltou para o River Plate, deu retorno financeiro e agora o Atlético caminha para fazer as suas adesões e inscrições a partir de janeiro, o que é o mais correto. Que isso vire uma tônica no futebol brasileiro. Os clubes saibam fazer a gestão para poder serem sustentáveis. Mas às vezes eu aperto o Salum com isso. Ô Salum, você precisa contratar. Aí ele fala, Toledo, eu só contrato se eu puder pagar. E essa responsabilidade o América tem, esse cuidado, né? Porque você não pode contar com o dinheiro que ainda vai entrar. Ah, eu vou bem na Copa do Brasil, aí entra 10 milhões a mais. Não, tem que ser o dinheiro que você tem para não correr esse tipo de risco. Só para endossando o que você está falando, mas o Atlético tinha uma estratégia, gente, que é importante dizer. Quando você vai inaugurar um restaurante, você não inaugura com um banco velho, panela velha. Então o Atlético não tinha uma estrutura de time para inaugurar um estádio. Imagina que você vai inaugurar o estádio em 2023, então tinha que fazer uma estrutura, um esqueleto de time para poder inaugurar o estádio com uma motivação do torcedor. E isso parece que deu certo. Era ousado? Era arriscado? Deu problema? Tem conta para pagar? Muitas. Mas era uma estratégia que precisava ser feita para condizer com a inauguração de um estádio, para ele não inaugurar vazio. É isso. Perfeito. Acho que deu para explicar, né? Não, e o torcedor também não quer saber se o time está devendo, não. Ele quer saber se tem título, está jogando bem, está disputando. Como diz você, não quer saber se o pato é macho. Quer ovo, né? E o ovo é título, então vai embora. E o Atlético conseguiu isso, foi campeão brasileiro.